Então, iremos dar início à nossa matéria, que é a matéria da crença islâmica. No idioma árabe, nós dizemos al-aqida. Al-aqida. Nessa aula introdutória, inshallah ta'ala, vamos dividir o nosso tempo em 5 tópicos, inshallah ta'ala. O primeiro tópico é o que significa. O que significa al-aqida? Ou seja, quando você disser para alguém, eu estudo ou eu irei estudar a crença islâmica. Aí, em língua árabe, eu digo ana adrusu al-aqida. O que significa isso? No idioma árabe, al-aqida vem da raiz aqada. Vejam, a maioria dos termos que são usados religiosamente, eles têm relação com aquilo que eles significam no idioma. Sim, por exemplo, quando dissemos as-salé é a oração. Então, as-salé na língua significa a ligação, ou seja, significa a ligação entre a pessoa e Deus Altíssimo seja. A ligação entre o ser humano e entre o seu Criador. Az-zakat, por exemplo, é um termo religioso também. Seria aquilo que a pessoa deve dar obrigatoriamente de seus bens. E az-zakat tem a ver com o sentido linguístico, porque az-zakat significa purificação. Significa a purificação, significa a elevação. Então, a pessoa se purifica e se eleva ao realizar essa adoração. Então, quando dizemos aqida, a qual estamos traduzindo como a crença islâmica, a crença. Então, aqida vem da raiz aqada. Quem está estudando o idioma árabe, ain, qaf, dal, aqada. E essa raiz tem o sentido de fortificação, de pacto, ou de amarrar, de firmar. Ou seja, tem relação com a firmeza, com a fortificação, com o pacto. E lemos isso no Alcorão Sagrado, uma palavra cuja raiz é aqada no Alcorão Sagrado. Deus Altíssimo seja diz assim: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Vejam, عقدتم. Deus disse assim: Allah não vos julgará por aquilo que vocês podem falar de palavras vãs, ou seja, palavras com as quais vocês não intencionam realmente o juramento. Porém, irá vos responsabilizar por aquilo que vocês pactuaram, aqadtum. Por isso, al-aqida, então, gira em torno desse sentido. Aquilo que está enraizado, fortificado, amarrado, pactuado em seu coração. Por isso, quando a gente diz o que significa al-aqida, o que significa a crença, a gente pode citar uma frase importante que significa aquilo no qual temos convicção de sua existência. O que é a crença, então, para o muçulmano? O que é al-aqida? É aquilo no qual temos a convicção de sua existência e também temos a convicção de sua existência a partir da informação do Criador através da revelação. Então, repetindo, a crença, al-aqida, significa aquilo que temos, aquilo no qual temos a convicção de sua existência a partir da informação do Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, através da revelação. Para facilitar mais ainda, um outro conceito. A gente pode dizer que al-aqida, a crença islâmica, é a crença convicta em tudo aquilo
que foi revelado por Deus ou esclarecido por seu mensageiro. A crença convicta em tudo aquilo que foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala ou esclarecido por seu mensageiro através da mensagem revelada a ele. Então é a crença em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, a crença no último dia e a crença no predestino. É isso que significa, então, al-aqida, a nossa matéria, a qual iremos estudar. Nós não iremos abrir o microfone para ninguém dos participantes, iremos ler todas as dúvidas que vocês têm através do chat. E também iremos ter alguns períodos em que, no nosso grupo no WhatsApp, nós também abrimos a todos aqueles que estão no grupo para fazerem as suas perguntas, ou falarem, ou fazerem alguma observação, tá bom? Ou seja, por enquanto no grupo do WhatsApp é só os admins que enviam mensagens. Porém, depois, em certo período, será aberto, um período a ser citado para vocês. Olha, nesse período enviem as perguntas, as observações, as reclamações. Tá bom? O segundo ponto que vamos citar hoje, então nós citamos o primeiro tópico, que é o que significa a crença, o que significa al-aqida. O segundo tópico, o segundo ponto, quando se deu início à escrita da ciência da crença islâmica. Ou seja, como se desenvolveu a escrita dessa ciência. Como isso se desenvolveu? Por que falarmos sobre isso? Porque no início nós não temos essas matérias escritas de forma desmembrada. Ou seja, a matéria da crença, a ciência da crença islâmica. Ciências islâmicas. Uma das ciências, a crença. Outra é o entendimento da religião. Outra ciência também é al-hadith, os ditos do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Também, outra ciência, as normas do hadith, ou as ciências do hadith, como foi como foram estudados e classificados os ditos do profeta, a biografia do profeta, outra ciência. Então, não temos desde o início da revelação ao mensageiro de Deus essas matérias. E isso acontece de forma natural. Entendemos isso naturalmente. Não acontece isso na revelação, no dia da revelação e nos dias em que o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, vive junto com seus companheiros, ele não divide isso. Então vamos lá. Respondendo a essa pergunta, como se deu início à escrita da ciência ou da matéria a crença islâmica? Como se deu início à escrita dessa matéria? Ou como se desenvolveu essa matéria? Falando de outra forma, como se desenvolveu essa ciência? E é muito similar o desenvolvimento dessa ciência ao desenvolvimento das outras ciências religiosas também. Eu vou citar para vocês três etapas. Três etapas pelas quais essa ciência passou. Três etapas. Como se desenvolveu essa ciência, como foi escrita essa ciência? Através de três etapas. A primeira etapa é a época do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. O que acontece nessa época? Nessa época não existiam matérias específicas compiladas nos diversos assuntos. Como eu disse, não existia a matéria compilada ou desmembrada no assunto da crença, no assunto dos ditos do profeta, no assunto da biografia, da história, do entendimento da religião, ou da leitura do Alcorão, como ler o Alcorão. O que acontecia nessa época? O profeta de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam, recebia a revelação de Deus e ele pronunciava, ele
recitava aquilo que lhe era revelado e os seus companheiros, radiyallahu anhum, assimilavam isso. Assimilavam isso. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também realizava aquilo que lhe era orientado da parte de Deus Altíssimo seja, na frente de seus companheiros, e eles aprendiam com ele. E era tudo, então, misturado, vamos dizer. Todas essas matérias, todas as ciências religiosas eram misturadas. Todas elas estão dentro da revelação do Alcorão. Todas as matérias religiosas, as ciências religiosas, as quais nós temos a necessidade de aprender e de realizar em nossa vida, estavam todas dentro do Alcorão e estavam também entre aquilo que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pronunciava e ensinava aos seus companheiros. Depois, inshallah ta'ala, eu irei enviar no grupo também, para todo o grupo, um material de apoio, onde eu cito todos esses detalhes. Está bem? Tudo isso que estamos a citar, a explicar aqui, iremos também detalhar por escrito, se Deus quiser. Então, um exemplo de como acontecia isso. Por exemplo, quando Deus Altíssimo seja, fala sobre a crença nele como o Criador, como aquele que tem tem o pleno poder, e aquele que sustenta toda a criação e o universo. Então, Deus Altíssimo seja, por exemplo, no Alcorão Sagrado, disse assim: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Tradução aproximada. Dize: quem vos dá sustento do céu e da terra? Ou quem tem poder sobre a audição e as vistas? E quem faz sair o morto do vivo? E quem administra a ordem? Irão dizer Allah. Irão responder: quem faz tudo isso, quem promove tudo isso é o único que é o Criador de tudo e de todos, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse versículo era bem assimilado por eles, e isso diz respeito à crença. Então, depois, posteriormente, numa outra etapa, esse versículo vai ser explicado e vai estar numa matéria que se chama a crença, quando irão ser compilados os diversos assuntos, sobre a crença em Deus como único Criador, a crença em Deus como único a ser adorado. E aí, em cada um desses assuntos, desses tópicos, os sábios muçulmanos acabaram por citar esses exemplos do Alcorão Sagrado ou da palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Por exemplo, a verdade da profecia. Eles simplesmente assimilavam, a partir dos versículos revelados do Alcorão, a verdade dessa profecia. Eles, na época, quando o mensageiro estava entre eles e recitava para eles os versículos do Alcorão e explicava para eles a orientação de Deus, eles não tinham a necessidade da compilação de matérias específicas ou de matérias desmembradas com tal título, com tal assunto. Por exemplo, sobre a profecia, Deus Altíssimo seja, disse assim: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e você, Muhammad, antes desse Alcorão, não recitava nenhum outro livro e não o escrevia com a sua destra. Ou seja, você nunca recitou nada, nunca leu nada e nunca escreveu nada. E se você o fizesse antes dessa profecia chegar até você, as pessoas que querem te acusar de falsidade poderiam duvidar. Aí depois Deus disse: porém, esse Alcorão é composto de versículos aclarados, de versículos bem esclarecidos, bem claros. Então,
Dessa maneira era esclarecido a eles. Essa é a primeira etapa. Então, qual é a primeira etapa do desenvolvimento da matéria da crença islâmica ou das outras matérias? A primeira etapa é a época do mensageiro de Deus, quando não existiam matérias específicas compiladas em diversos assuntos. Temos então depois uma segunda etapa. A segunda etapa é a etapa da escrita da Sunnah, ou seja, quando se deu início à escrita dos ditos e das ações do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E isso aconteceu na primeira parte do século II depois da Hijra. Ou seja, mais de 100 anos depois da morte do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Aí então se deu início à escrita. E ainda então nessa segunda etapa não temos as matérias de forma desmembrada, ou seja, a matéria da crença, a matéria do entendimento da religião, da adoração, a matéria da biografia. Era tudo escrito em obras que eram as-sunnah, ou seja, a tradição do mensageiro de Deus. Sim? Então, a escrita da sunnah e a citação da crença, entre diversos outros assuntos, ocorreu quando os sábios do hadith, que em árabe a gente chama de al-muhaddithun, quando eles compilaram suas obras com divisão de diversos assuntos. Então, eles dividiram nessas obras, em diversos assuntos. Por exemplo, o assunto do início da revelação, o assunto da crença, o assunto das boas obras, da adoração, do conselho, da boa conduta, e assim por diante. Porém, era uma obra só. Essa, então, é a segunda etapa. Cabe lembrar aqui também por que isso não aconteceu na época do mensageiro de Deus. Que a paz de Deus esteja com ele. Porque na época do mensageiro de Deus, havia entre os seus companheiros, as sahaba, aqueles que eram escribas, aqueles que escreviam o Alcorão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava. Então, eles memorizavam e eles dominavam aquilo que lhes era transmitido do mensageiro de Deus, quando ele recebia a transmissão do anjo Gabriel, que recebia a revelação de Deus Altíssimo seja, porque o Alcorão é a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, através do anjo, através de Jibril alayhi salam, o qual o profeta recitava e os companheiros dele memorizavam e alguns deles escreviam. Por isso, gente, é errado dizer que o profeta, que a paz de Deus seja com ele, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam escreveu o Alcorão. Quando as pessoas perguntam a alguém de nós, Muhammad escreveu o Alcorão? Então, devemos dizer não. O profeta Muhammad jamais escreveu algo. Ele recebeu a revelação do Alcorão. O Alcorão não foi escrito na época do mensageiro? Às vezes, por exemplo, alguém vem e acusa os muçulmanos de terem um livro que não foi escrito imediatamente quando revelado. Ou seja, ele pode ter sido alterado ou pode ter sido perdido parte dele. Então, dizemos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação de Deus. E ele tinha entre os seus companheiros Kutab al-Wahy, os escribas, aqueles que escreviam aquilo no qual eles podiam. Eles tinham alguns recursos, o couro, a madeira, as folhas, entre outros recursos. Porém, essa escrita era dispersa. Cada um pode ter escrito parte disso. Depois isso, posteriormente, depois da morte do profeta, foi reunido. Então, como provamos que o Alcorão foi conservado na memória? Através da transmissão de grupo para outro grupo, de um grupo para outro grupo, sem haver a diferença em um só acento, em uma só letra. Então, eu disse assim,
Por que, então, não foram escritas essas obras logo na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele? Porque ele não os ordenou escrever e por vários motivos relacionados às pessoas que assimilaram os ensinamentos da religião do profeta, que a paz de Deus seja com ele. O primeiro motivo, os muçulmanos viviam com um mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, e assimilavam dele todos os assuntos, diretamente. E perguntavam a ele e não tinham a necessidade de escrever, porque eram também pessoas que memorizavam. Uma das exclusividades dessas pessoas que viveram junto com o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, as Sahaba, que eles memorizavam tudo. Um outro motivo e ponto importante, eles eram nativos na língua árabe. E eles dominavam o idioma e entendiam plenamente tudo aquilo que era dito a eles. E se era dito algo que não era totalmente entendido, eles se dirigiam ao profeta diretamente e perguntavam a ele. Outro ponto importante também, outro motivo pelo qual eles não escreveram na primeira etapa, eles não tiveram ainda contato com as filosofias humanas que precisam de pesquisa, de resposta, e também acaba por precisar de debate, ou seja, de resposta àquilo que é escrito e não é realmente parte da verdade. Sim, eles apenas tinham o problema da idolatria que ocorria no meio deles. Está bem? Então, a gente falou, a primeira etapa é a etapa da época do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, quando os sahaba, os companheiros do profeta, assimilavam diretamente a religião dele, sem estar dividida a religião em matérias desmembradas para facilitar. A segunda etapa é a escrita da Sunnah, e ainda também a Sunnah não era desmembrada em diversas matérias. Aí temos, então, depois disso, a terceira etapa, quando, então, temos a escrita da ciência da crença, assim como temos também a escrita de outras ciências. Então, foi escrita, então, nessa terceira etapa, a ciência da crença islâmica, al-Aqida. E por que isso aconteceu exatamente agora, nessa época, depois de cerca de 200 anos depois da Hijra, em resposta às crenças incorretas que começaram a ser difundidas no meio da sociedade muçulmana. Então, se formulou uma matéria específica e uma ciência exata, que é a ciência da crença islâmica. Então, nessa época, por exemplo, começaram a se difundir questões relacionadas à crença que desviavam as pessoas da crença correta, abalavam a crença das pessoas. Começaram a falar, por exemplo, sobre Ali, radiyallahu anhu, Ali, que é primo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e que ele é quem tinha o direito de ser o primeiro governante ou o primeiro sucessor depois da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, isso diz respeito à crença, e isso necessitava de uma resposta exata sobre esse assunto. Nessa época também apareceram algumas seitas, como a seita de Al-Khawarij, por exemplo, e também apareceram diversas questões e diversos dogmas ou crenças que não eram corretas. Al-Khawarij são aqueles que são os insurgentes, aqueles que acabaram por disseminar a revolta contra aqueles que eram governantes justos. E isso se deu início na época de Uthman, radiyallahu anhu, que é o companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, seu genro. Porém, isso só se disseminou de forma muito ampla depois da morte dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, assim se deu início à escrita, ao desenvolvimento da matéria da crença islâmica.
podem escrever as perguntas nas mensagens, se não estiver claro alguma ideia. Tá bom? Então temos esse ponto, que é o ponto da escrita da crença ou da matéria da crença. Outro ponto importante que eu queria também citar nessa aula, que na verdade é formada de vários assuntos introdutórios, os elementos da crença. Quais são os elementos da crença? Do que é formada a crença? A crença, ela é formada por raciocínio, por sentimento e também por comportamento. Falando de outra forma, a crença, ela é racional, ou seja, nós não temos a ideia de que nós devemos crer e não precisa entender. Não, precisamos necessariamente, exatamente, entender a crença. A crença é racional. Em muitos versos do Alcorão, Deus cita provas da crença que ele ordena. E diz, أَفَلَا تَعْقِلُونَ? Vocês não raciocinam? Então, a crença, ela é racional. Sim? Por exemplo, assimilando a crença exatamente do Alcorão, nós lemos que Deus Altíssimo Seja deu exemplos racionais da crença no dia do juízo, na ressurreição. Por exemplo, Deus disse assim, e o ser humano, ele propõe para nós exemplo, e diz, quem irá recompor esses ossos depois que esses ossos estiverem decompostos? E é narrado que um homem desafiou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e disse, o Senhor, você, Muhammad, alega que Deus irá recompor esses ossos depois de estarem decompostos? Aí o profeta disse para ele, sim, ele irá recompô-los e irá te introduzir no inferno. E aí, nos versículos do Alcorão, Deus revelou isso de forma racional. Aí disse assim para nós, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dize, irá recompor esses ossos e ressuscitá-los aquele que os formou da primeira vez. Aquele que forma da primeira vez tem o pleno poder de formar ou de reformar na segunda vez. E ele informou que irá fazer. Então, o primeiro elemento da crença, o raciocínio. E a nossa crença é racional. E cremos naquilo que Deus revela através da mensagem e ele informa existir. Nós não temos acesso, porém, a existência da mensagem e a verdade da mensagem, que é o Alcorão, e que é revelado ao mensageiro, que é Muhammad, essa verdade é racional, é alcançada de forma racional e estudamos isso. E o segundo elemento da crença é o sentimento, ou seja, a crença é emocional, é sentimental, deve estar enraizada em nosso coração e devemos nos envolver com essa crença, de forma que devemos amar através dessa crença e devemos fortificar essa crença. O terceiro ponto, que essa crença é comportamental, ou seja, ela está ligada também à nossa prática. E dessa forma a gente se transfere para um outro ponto importante, que seria qual é o conceito de crença. Já que eu disse que a crença ela é racional, ela é emocional, ou seja, está ligada ao sentimento, é sentimental, e ela é comportamental, ela está ligada à nossa conduta, à nossa prática. Isso significa, então, que o nosso conceito de crença envolve tanto o pronunciamento dessa crença, como também o sentimento dessa crença no coração, como também a prática dessa crença com os órgãos. Eu cito aqui uma frase em árabe que nós dizemos assim: Al-Iman
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. Ou seja, o significado. A crença consiste em reconhecer com a língua, ou seja, eu pronuncio, eu digo, creio em Deus, que é o único que deve ser adorado. Eu reconheço, eu pronuncio com a língua. Eu digo, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Testemunho que não existe divindade além de Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Então, reconhecer com a língua. E também consiste em acreditar com o coração. Ou seja, ter essa crença convicta dentro do coração, no sentimento. E também consiste em realizar com os órgãos. Ou seja, se submeter com os órgãos conforme essa crença que temos. Eu realizo com os órgãos. Eu rezo. Eu realizo o que me é ordenado de conduta. Então, isso é realizar através da crença, com os meus órgãos, com os ouvidos, com a vista, com a língua, com as mãos, com os pés. Sim? Então, é importante decorar esse conceito. O que significa crer? Crer não é só dizer, eu creio. Ou a pessoa dizer, a crença está no coração, não se preocupe. Não, a crença está no coração. Porém, esse é 1/3 apenas. A crença consiste em reconhecer com a língua, então, com a língua, falar, pronunciar, reconhecer, declarar. 2/3, o coração, aquilo que está no seu coração. E o terceiro ponto, a terceira parte, terceiro terço é realizar com os nossos órgãos. Por isso, existe aquele que é hipócrita. Quem é o hipócrita? É aquele que declara a crença, porém ela não existe no coração. Ele descrê, porém ele a declara somente por interesse, por benefício próprio. Sim? E pode existir alguém que tem a crença no coração, mas não quer declará-la. Dependendo da sua circunstância, pode ser considerado crente. Então é importante isso, e eu finalizo a nossa aula citando o 4º tópico, que é um ponto importante no que diz respeito à crença também, que é a crença aumenta e diminui. Então, nós dissemos que a crença consiste em reconhecer, declarando com a língua, crer no coração, sentindo e crendo isso dentro de seu coração, realizando com os seus órgãos, e essa crença aumenta com a minha obediência, quando eu realizo aquilo que Deus ordena, ou seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, ordena, e essa crença também diminui com a desobediência, diminui com o pecado. Citando isso, então, partimos para o último tópico, que é como o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, explicou a crença de forma geral, de forma simples. E aí, a partir dessa explicação, nós iremos basear as nossas aulas sobre a crença, no que cremos. Tem um texto que é chamado Hadith Jibril, alayhi salam. O Hadith de Jibril estará, inshallah ta'ala, no material que a gente vai enviar no grupo. Nesse texto é narrado que o profeta Muhammad recebeu a visita do anjo Gabriel, e de forma humana, e o texto é cumprido, e é citado que ele se aproximou dele, e tem os detalhes dessa aproximação. Então ele perguntou para ele sobre 3 termos, sobre al-Islam, sobre al-Iman, sobre al-Ihsan. Traduzindo, ele perguntou para ele sobre o Islã, ou seja, a forma de expressar a religião, aquilo que é aparente na religião. Aí ele citou para ele os 5 pilares do Islã,
que é testemunhar, declarar que não há divindade além de Deus, que Muhammad é seu mensageiro, a oração, a zakat, o jejum, o hajj. Depois ele disse para ele, me informe sobre a crença, al-iman. Então ele citou os 6 pilares da crença, os quais nós iremos detalhar de forma geral nas próximas aulas, inshallah ta'ala. E depois citou para ele também um outro termo que é al-ihsan, a benfeitoria, e ele respondeu para ele dizendo: al-ihsan, a benfeitoria, é que você adore a Deus como se o estivesse vendo, porque se você não o vê, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, te vê. Ou seja, al-Islam é traduzido como a forma aparente da sua religiosidade. Al-Iman, a crença, é a forma íntima da sua religiosidade. Aquilo que você crê e ninguém vê. Somente se você declarar, a pessoa sabe o que você tem de crença em seu coração, se a pessoa está a dizer a verdade ou está a dizer aquilo que realmente tem no coração. E al-Ihsan, que é um nível mais alto ainda, que é a benfeitoria, a pessoa chegar ao ponto de realmente ter a crença e realizar al-Islam e adorar a Deus perfeitamente ou completamente. E às vezes também podemos interpretar que o Islã é a crença e que a crença é o Islã. Porém, quando os dois termos são citados juntos, temos que interpretar um como a forma externa da religião e o outro como a forma íntima da religião. O primeiro como os pontos que são os atos de adoração, as-salah, as-siyam, az-zakah, al-hajj, e o segundo como aquilo em que cremos, do que foi citado e do que Deus ordenou que devemos crer. Agora, se cada um dos dois termos é citado à parte, sozinho, pode ser que interpretemos o Islã como a crença. Isso também não é errado. Por exemplo, quando alguém diz para você o pobre e o necessitado, você tem que interpretar pobre de uma maneira e necessitado de outra maneira. Senão você está repetindo os dois termos. No Alcorão temos al-fuqara wal-masakin, os pobres e necessitados. Deus não iria citar os dois juntos se um não tivesse um sentido e o outro um segundo sentido. Então, o pobre é aquele que não tem absolutamente nada. E o necessitado é aquele que tem algo, porém isso não lhe é suficiente. Agora, quando você cita o pobre sem citar o segundo, ou cita o necessitado sem citar o pobre, pode ser que esses dois termos tenham o mesmo sentido e significado. Tá? Isso faz parte das interpretações citadas pelos estudiosos muçulmanos nesses assuntos. Então, para concluir, nós citamos algo sobre o significado e sentido da palavra aqida, a crença islâmica, e citamos que é a fortificação e o pacto, então tem a ver com aquilo que é realmente enraizado no coração convictamente. E se não for uma crença convicta, que não tem nenhuma sombra de dúvida e que não tem nenhuma confusão no nosso raciocínio ou no nosso coração, então não é uma crença completa. Também citamos como se desenvolveu a matéria da crença islâmica e citamos o conceito de crença, então, religiosamente, e um desses conceitos é que a crença é aquilo no qual temos convicção de sua existência a partir da informação do Criador através da revelação ao seu mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ou um outro conceito também de forma fácil, a crença islâmica, ou al-aqida, significa a crença convicta em tudo aquilo que foi revelado por Deus, ou esclarecido por seu mensageiro, que a paz de Deus esteja com ele, que abrange a crença em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, na vida eterna, no dia do juízo e no pré-destino. Nós finalizamos aqui então. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.